confesso que gostei bem mais de Invocação do Mal 2 do que do primeiro. E isso não é um demérito ao primeiro longa, viu? Longe disso. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he senile? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. Mas antes de falar mais sobre Invocação do Mal 2, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. Antes da estreia de Invocação do Mal 4, o último ritual, aqui no canal, eu combinei com vocês de revisar os 3 primeiros filmes da franquia. E aqui estamos nós, né? Eu vou deixar o link da crítica de Invocação do Mal, o primeiro, aqui na descrição para quem não viu ainda. E vamos falar sobre esse segundo longa agora, hein? Nesta história, Ed e Lorraine Warren viajam até o norte de Londres. Lá, eles ajudam uma mãe solteira que cria 4 filhos sozinha em uma casa atormentada por espíritos malignos. A principal vítima é Janet, a segunda filha mais velha dos 4. Janet, are you alright? Stop calling me Janet. E ela é o centro da narrativa, assim como sua mãe. E vale citar aqui que Frances O'Connor entrega uma Peggy Hodgson, a mãe, incrível. Sua interpretação entrega uma dramaticidade incrível de uma mãe em situação financeira difícil e que precisa lutar contra os fantasmas do dia a dia e contra um sobrenatural mais maligno do que se esperava. Socorro! Filho, abre a porta! Abre! James Wan repete a fórmula utilizada lá no primeiro filme, mas amplia seu raio de alcance. Trabalha com os fatos registrados na época e os referencia constantemente, desenvolvendo uma direção de arte certeira. A reprodução de época é bem eficaz, assim como a trilha sonora mais uma vez. Os jumpscares existentes são entregues longe do padrão tradicional que se encontra aí nesses longas corriqueiros de terror. A fotografia também, com aquele toque sombrio, causa angústia para além dos personagens, chegando até a quem está assistindo ao filme. A combinação de fotografia e som, por exemplo, transforma a casa da família em uma prisão espiritual praticamente, em que todos que estão lá estão sujeitos a consequências graves. Dito isto, é importante frisar que Madison Wolfe, que interpreta Janet, também tem uma atuação forte, para além de maquiagem e outros aspectos técnicos. Sua atuação, combinada ao clima criado, igualmente fazem o espectador sentir as dores da personagem. O contexto histórico aqui é levado em conta como um fator influenciador da narrativa. E o filme de Wan bebe em excelentes obras do cinema de horror, entre elas O Exorcista, a sua maior inspiração aqui. Assim como no filme de William Friedkin, Invocação do Mal 2 se utiliza da contextualização histórica como pano de fundo para a manifestação sobrenatural, como se o mundo em desordem fosse um território habilitado para manifestações sobrenaturais de aspecto maligno. A própria ambientação dos cenários, a caracterização de Janet e parte dos dilemas se inspiram em O Exorcista. Mas claro, James Wan vai além e constrói em cima disso, não apenas imita. E nessa hora, ele até se arrisca na metalinguagem, como na cena do brinquedo do Homem-Torto, que nos lembra como é o cinema, pequenos fragmentos da realidade que ganham forma. E esses fragmentos da realidade, ou seja, suas interpretações, ajudam o cineasta a trazer o caso mais polêmico e controverso dos Warren como um reforçador de suas qualidades no início do longa, que é o caso de Amityville. A imprensa da época acusou o casal de manipulação dos fatos, mas no longa isso é tratado como uma realidade definitiva.
Invocação do Mal 2 é um filme sobre os desafios de se ter fé e ser racional ao mesmo tempo, e qual hora de entender o que se tem pela frente. Para Invocação do Mal 2, um 8 de 10. Eu tenho um senão sobre o estabelecimento de um personagem, que é a Freira. O estabelecimento dessa personagem me pareceu rápido demais. Eu entendo que a Freira está ali como uma espécie de aparição que seria aproveitada ainda em um outro filme da franquia. Na verdade, 2 filmes. Mas eu acredito que um pouquinho mais de contextualização seria importante. Em breve eu trago aqui, ainda nesta semana, a crítica sobre o terceiro filme, que é a Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Este foge do estilo narrativo dos 2 primeiros, até porque não conta na direção com James Wan, que está aqui no roteiro. Já posso cravar que a qualidade cai em relação aos outros 2. Por hora, eu recomendo profundamente ver o filme e depois voltar aqui pra gente trocar uma ideia. Se continuarmos fazendo isso... Deixa a gente em paz! Você vai morrer.